Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versos de número 1 a 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos de número 1 a 13. Nós vamos ler o texto que fala sobre a escolha do rei Davi, o segundo rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16, versos 1 a 13. Primeira Samuel 16, de 1 a 13, e assim nos diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. De maneira responsiva, irmãos. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Todos. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Presbítero Abrão, o senhor por gentileza vem à frente para orar. Vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer pela Tua misericórdia, ó Pai, pela vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu e nos separou para a Tua glória, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando-nos dessa forma. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco nesse culto. Traga a Tua palavra aos nossos corações. Encha-nos com a Tua palavra. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós corremos um grande risco diante das nossas escolhas, de deixarmos de atender, ou de ouvir, ou olhar, escolher com os olhos do nosso coração, e deixar de ouvir aquele, ou o Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E muitas vezes nós ouvimos frases, nós temos que escolher com o coração. Vamos lembrar sempre que o profeta Jeremias disse que o coração do homem é corrupto, e ele vai um pouco além, ele é desesperadamente corrupto. Esse capítulo que nós lemos, pelo menos esses versos, fala da escolha, uma escolha extremamente significativa. Aquele que seria o rei de Israel, que estaria assumindo o lugar de Saul, porque Deus o rejeitou por conta das suas atitudes e posturas. E a Bíblia fala que Deus escolheu um dos filhos de Jessé, e levantou um dos seus sacerdotes para ir até a casa de Jessé, para escolher dentre os seus filhos aquele que seria o grande rei. O contexto é de rejeição. E nós olhamos então, meus queridos, Samuel com esta incumbência. E o que me chama a atenção, meus queridos, o que Samuel tinha diferente para ter uma sensibilidade caracterizada por uma intimidade com o Senhor, e em especial nesse momento de escolha. O que caracterizava este homem nesse momento, quando ele é chamado a atenção a ouvir a voz do Senhor, a escolher com de fato a ótica do Senhor? Principalmente, meus queridos, olhando para a narrativa do texto, o texto diz que diante de todas as circunstâncias, ele consegue chegar a casa, faz ali aquele sacrifício, e ele chama todos à mesa com essa finalidade, como diz no versículo 5, versículo 6. E diz a palavra do Senhor que Jessé é instruído a trazer os seus filhos. Vem o primeiro, a Bíblia fala que este era um homem de aparência, um homem que era alto, provavelmente todo robusto, e a Bíblia fala que quando Samuel olha para aquele homem, ele diz: é este, Eliabe. Porém o Senhor instrui aquele homem dizendo: Samuel, não atentes para essa aparência, não atentes para a altura, eu o rejeitei. O Senhor vê ou não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E assim vem o segundo filho, Abinadab, e depois vem Samá, e a Bíblia fala que passaram por Samuel os 7 filhos de Jessé, e ele pergunta: eu vim aqui com um propósito, não tem mais nenhum? E aí, meus queridos, Jessé diz: olha, tem um rapazinho que está cuidando de ovelhas. E aí, meus queridos, ele diz: chama ele. Quando Davi aparece, pela intimidade que aquele homem tinha com Deus, Deus coloca no seu coração: é este. E ali tem todo o processo de unção, onde ele é ungido rei. Eu quero destacar nesta manhã, meus queridos, o que leva este homem, o que tem esse homem de diferente, o que me chama a atenção em Samuel, para ter essa sensibilidade para escolher. Alguém que poderia ser num primeiro instante tentado a escolher com os olhos do coração, ou de repente, se fosse apenas por ele já teria escolhido alguém que não foi Deus, ou Deus não o queria, Deus não o tinha escolhido, aliás, Deus o tinha rejeitado naquele instante. E aí uma palavra me vem ao coração: consagração. O que era algo que chamava a atenção na vida de Samuel? Era um homem consagrado diante do Senhor. E de repente você pode estar falando aí no seu coração: pastor, mas tudo bem, era um sacerdote, era um homem levantado por Deus com essa finalidade em especial naquela época. Chama a atenção dos irmãos para uma das bandeiras da reforma. Talvez o maior marco da reforma na época de Lutero tenha sido a justificação pela fé. Mas uma das coisas que ele chamou a atenção, meus queridos, porque havia uma distância muito grande entre clero e leigos, ou laico,
foi o sacerdócio universal de todos os santos. Se aquele homem chamado Samuel era um sacerdote de Deus, diante daquela escolha, e a sensibilidade para ouvir a voz de Deus para escolher, era uma marca nesse instante especial. Eu e você, diante de Deus, também somos considerados sacerdotes. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro capítulo 2, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós podemos orar ao Senhor, nós podemos falar do Senhor, nós podemos ter intimidade com o Senhor, e mais do que nunca, consagração para que isso aconteça. Destaco apenas o capítulo anterior ao texto lido, para ver alguns aspectos dessa consagração desse homem de Deus. E a consagração é vista quando nós somos submissos à palavra do Senhor, submissos ao Senhor e à sua palavra. Um servo consagrado tem isso como propósito. Pelo menos 3 vezes aparece. Versículo 2 do capítulo de número 15 diz assim: veio a palavra do Senhor e assim o Senhor mandou dizer. E ele fez exatamente o que Deus havia dito a ele. Versículo de número 10, da mesma maneira, do capítulo 15, a palavra do Senhor é manifestada a Samuel, e Samuel está atento a ouvir aquilo que Deus tinha para ele. Versículo 16, da mesma maneira, você vê um homem, meus queridos, consagrado a Deus, submisso à sua palavra. Não é o achômetro, o que eu acho, o que o irmão disse, é o que o Senhor fala. E um servo consagrado tem isso como propósito. De repente, no segundo instante, meus queridos, a gente vê da mesma maneira, essa consagração que ele tinha, essa submissão à palavra, leva ele a uma obediência no falar e no agir. Se os irmãos puderem observar, por exemplo, capítulo de número 15, versículos 22, ou 20 a 22, o Senhor mostra para esse homem chamado Samuel, meus queridos, que ele já tinha rejeitado aquele homem, rejeitado o rei Saul, e ele ouve atentamente essa fala, e ele então vai e fala para Saul: o Senhor te rejeitou, porque você é um desobediente, a ordem tinha sido dada diante da luta. Mata o rei, mata todos, mata bois, mata ovelhas, não quero nada, ninguém é para viver, porque esse reino fez muito mal ao povo de Deus. E a Bíblia fala que Saul, no seu achismo, pensou consigo: vou separar a cabeceira da boiada aqui, porque isso vai dar um belo de um sacrifício, e esse rei que nós tomamos, ele vai ser um trunfo, e eu vou mostrar a minha força. E não era para ser assim. E Samuel, com toda a coragem, ouviu atentamente o que o Senhor disse, e foi lá e disse a ele, como um homem obediente, uma pessoa, um servo consagrado, tem isso como propósito, ele obedece. Ele não diz assim: olha, essa parte aqui não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui é antiquado, isso aqui, deixa eu te falar uma coisa, não é assim. Um homem consagrado, uma mulher consagrada, tem essa finalidade de obedecer em tudo, mas ao mesmo tempo, olhamos essa submissão, olhamos essa obediência, mas nós olhamos também essa coragem de falar a verdade, mesmo que isso lhe custasse a vida. O texto mostra que era um contexto de rejeição, e ele rejeita e fala, Deus o rejeita, e ele fala para Saul: Saul, você está errado na sua postura, e Deus te rejeitou. Saul tinha um caráter terrível, um homem sanguinário, mas mesmo assim, ele teve essa coragem, meus queridos, de falar toda a verdade de Deus. E eu e você somos chamados assim também. A consagração passa por esse caminho. Mas por último, a gente vê um homem de oração. A palavra do Senhor em especial, meus queridos, lá no versículo de número 11, a parte final, quando Deus diz que havia rejeitado Saul, a Bíblia fala que Samuel passou a noite inteira clamando ao Senhor. Essa é uma das marcas daquele que de fato tem uma vida consagrada ao Senhor.
diante das nossas escolhas, meus queridos, diante do cuidado que nós devemos ter de não escolher a aparência, não escolher de repente a formosura, a altura, a força, capacidade, nós devemos sempre lembrar, e nós estamos sendo chamados há mais de um mês, desde a convocação, a orar por esse propósito. Por quê, meus queridos? A igreja precisa, não apenas de homens, mas de homens levantados pelo próprio Senhor para liderá-la, para conduzi-la. E é importante que sejam homens submissos ao Senhor, obedientes ao Senhor, corajosos e de oração. E de repente nós podemos olhar na pessoa bendita de Cristo todas essas características. A palavra do Senhor diz que Cristo foi submisso à vontade do Senhor, do Pai. João capítulo 4, verso 34 diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Cristo é o meu e o seu modelo, é o nosso exemplo, digno de ser imitado, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 1. Nós olhamos também, meus queridos, Cristo obedecendo em tudo, não apenas no ensino, mas também em atos. Diz a palavra em Filipenses capítulo 2, verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu e você, não apenas submissos, mas devemos ser sempre obedientes na prática. E isso é fundamental, uma palavra chamada coragem. Coragem. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em João 8,44, quando confrontado por judeus, Ele olhou para aqueles homens mentirosos e disse: vocês são filhos do diabo, porque vocês estão fazendo exatamente o que o pai de vocês fizeram desde lá do início, lá do Éden, mentiram. Como um homem se levanta no meio de um grupo e diz: vocês são mentirosos? É a coragem, meus queridos, que Cristo teve, que eu e você devemos ter, sempre como homens e mulheres consagrados ao Senhor. E por último, o Mestre Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi e é o nosso grande modelo e exemplo de oração. Ele não apenas ensinou a gente a orar, mas Ele também, em diversos momentos, se coloca diante do Senhor em oração, pedindo força, pedindo disposição, pedindo que o Senhor o ajudasse, estivesse ao seu lado. Isso é consagração. Que tal todos nós, diante das escolhas que nós temos, ou diante das escolhas que nós temos por fazer, termos essa vida consagrada, de fato olhando para Cristo, submisso à sua palavra, obediente, corajoso e de oração. Que Deus nos ajude e nos abençoe diante dessa grande missão, meus queridos, que é de escolher homens que venham liderar a sua igreja, principalmente diante de um mundo mau, principalmente diante de tantas afrontas que a igreja vem sofrendo, tantas situações que vão exigir, sim, homens submissos, homens bíblicos, homens corajosos e homens de oração. Que não venhamos escolher pela aparência ou pelo enganoso coração, mas orientados e dirigidos pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos ter uma oração nesse instante, e o desafio é: Senhor, eu quero ter minha vida consagrada a Ti. Mesmo assentados, que você fizesse essa oração. Senhor, como Samuel, que ouviu a Tua voz, que teve sensibilidade para ver com os olhos da fé, que seja assim na minha vida também.